Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema que pode interessar muito a você que manipula ou pretende manipular RNA, porque você sabe, manipular RNA é uma atenção. Você tem que, nesse momento de preparação da molécula, na manipulação da molécula, tem que tomar muito cuidado para ela não degradar. Depois que você tem todos esses cuidados, se extraiu, purificou, você necessariamente precisa fazer um ponto de controle de qualidade para verificar se sua molécula está íntegra ou se ela está degradada, se você consegue seguir com aquilo que você extraiu para os próximos passos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um teste de integridade da molécula de RNA, é um controle de qualidade da sua extração, portanto, que utiliza Cândida, hipoclorito comprado em supermercado, é Cândida mesmo. E esse método, esse protocolo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele pode ser muito útil, que talvez faça você economizar um belo dinheiro aí e também vai garantir que você esteja fazendo as análises da forma mais adequada. Eu te explico como isso funciona já, depois da vinheta. Muito bem, então seguimos aqui com a nossa aula. Eu vou explicar para você como é que funciona, como é que você vai utilizar a Cândida para analisar RNA, para analisar a integridade de RNA. E é isso mesmo, é Cândida mesmo ou qualquer outro hipoclorito comercial que você encontra em supermercado. Mas antes, deixa eu dar meus recadinhos aqui. Você já conhece o Universo da Biomol aqui no YouTube, você está assistindo esse vídeo, mas saiba que você pode também se cadastrar lá no site do Universo da Biomol, universodabiomol.com. Você vai deixar só o seu e-mail. Deixando seu e-mail ali, você vai entrar na minha lista de contatos e toda vez que uma aula nova for pro ar, quando tiver algum evento, alguma situação aí que vale a pena eu me comunicar com você, eu vou mandar por e-mail e você vai ficar sabendo. Além disso, temos também um perfil do Instagram, onde ali o conteúdo também é técnico, mais direto ao ponto. Os conteúdos mais rápidos, uma interação mais rápida comigo e as caixinhas de pergunta e resposta, que você pode fazer sua pergunta lá, que se eu souber, eu vou lá tirar sua dúvida. Antes de começar, mais um outro recadinho sobre o Clube do DNA. Vamos lá, antes de eu começar minha aula aqui, deixa eu dar meu recadinho sobre o Clube do DNA. O Clube do DNA, que é a maior escola online de biologia molecular deste Brasilzão de meu Deus. Se você quer aprender biomol, você deve aprender biomol, você já está aprendendo. Se você está aqui, você está aprendendo. Mas você quer dar um passo além e se aprofundar, ser um profissional mais capacitado lá na frente, ou atualmente mesmo, um profissional de sucesso, por que não? Aprenda biologia molecular. Esta área está deixando de ser um diferencial profissional, está passando a ser um pré-requisito, assim como o inglês, assim como acontece com o inglês. Hoje em dia, um profissional ele não se diferencia por falar inglês, é o mínimo que ele tem que fazer. Biologia molecular está passando por um processo semelhante. Você está uma disciplina que está deixando de ser uma opção, está passando a ser um pré-requisito. E você pode aprender biologia molecular lá no Clube do DNA. No Clube do DNA você tem vários tipos de aula aqui, aula ao vivo, aula gravada, aula avulsa, cursos completos. Ele é tipo um Netflix aí da biologia molecular. Tem aula pra caramba ali dentro, mais de 400 aulas você consegue assistir aqui dentro do clube. Eu já falei várias vezes sobre o clube, aqui no site você consegue ver os trechos de algumas aulas, consegue ver as apostilas, tem um monte de coisa que você consegue ver, mas hoje eu quero mostrar para você o clube por dentro. Vou entrar aqui no clube, eu acessei ele com a minha conta, e aqui dentro é como se fosse, como eu falei, né, um Netflix da Biomol. Você tem aula pra caramba, curso, um monte de curso para assistir, você escolhe o que você quer assistir, na hora que você quiser, no ritmo que você quiser. Pode baixar as aulas para você não gastar seu plano de dados e usar na academia, lavando louça, como você quiser, certo? Então olha só, aqui eu estou dentro do clube, ele está mostrando para mim onde eu teoricamente teria parado o meu curso, né? Eu teria parado aqui nessa aula de PCR em tempo real. É uma aula que está dentro do curso, que é um curso teórico e prático de PCR em tempo real. É prático porque eu fui lá no laboratório e gravei, pus a mão na massa, gravei no laboratório como se faz PCR em tempo real. Você pode assistir na teoria e na prática. Mas aqui tem todos os outros conteúdos. Os novos conteúdos que eu estou colocando, que nesse momento nós estamos subindo as aulas de um curso novo, que é um curso sobre sequenciamento sangue, já tem algumas aulas lá no ar. Tem aqui as boas-vindas ao clube, nós temos aqui a introdução ao sequenciamento sangue, né, que é o curso que eu falei que a gente está gravando agora lá.
Tem a formação básica em Biomol, tem as aulas sobre as técnicas, tem as aulas sobre aplicações, tem aulas sobre software, se você quiser aprender na prática a utilizar os softwares de Biomol. Tem aula pra caramba, tem séries, a Masterclass, temas não relacionados a Biomol, inclusive, né, diretamente relacionados. Tem as aulas semanais aqui avulsa, curso de expressão gênica, tem o curso de PCR em tempo real que eu falei para vocês, o de CRISPR, que mais? O curso de NGS, como estudar fora do Brasil, curso sobre genética básica, tem curso aqui, o guia prático para você desenhar ensaio de PCR em tempo real. Esse é um curso muito interessante sobre os mercados de atuação que você pode atuar na área de biologia molecular, como fazer apresentações incríveis no PowerPoint. Tem o curso aqui de genética forense, tem muita coisa aqui e você pode aproveitar isso por um preço muito pequeno. A mensalidade custa menos do que um dogão com Coca-Cola que você gasta aí todo final de semana. Você paga isso por mês, vai ter acesso a todos esses conteúdos aí, ser um profissional mais capacitado, um profissional com melhor formação. Então eu queria dar essa dica para vocês hoje, dar esse recadinho, vamos voltar para nossa aula. Muito bem, dados os recados, vamos lá. Você, para ter o maior proveito dessa aula, precisa ter um conceito aqui relacionado sobre o controle de qualidade da extração. Extraiu DNA ou RNA, aqui no caso é RNA, né? Você extraiu, purificou seu ácido nucleico. Tem 3 pontos de controle de qualidade que muitas vezes você deve fazer, na grande maioria das vezes você deve fazer. A análise de integridade, a análise de pureza e a análise de quantidade. Tem uma aula aqui no canal, algumas aulas, né, relacionadas à extração e seus devidos pontos de controle de qualidade, que eu vou deixar aqui em cima para você tirar melhor proveito. Vou deixar 2 aulas aqui. Uma que foi a semana da extração e da purificação que a gente fez, que fala sobre todo o fluxo de trabalho aí da extração e da purificação, inclusive do controle de qualidade, mas eu vou deixar uma aula aqui de controle de qualidade de análise de integridade. Vou deixar aqui em cima. Você pode ou não assistir essas aulas antes de assistir essa que você está aqui agora. Se você assistir, vai ter que tirar um pouco melhor de proveito dessa aula, mas você vai conseguir entender tudo o que eu vou falar aqui, porque também não tem muito segredo. É coisa simples, mas você precisa ter esses conceitos iniciais. Mas acho que dá para você seguir aqui comigo e depois você volta e assiste essas outras para você complementar o seu conhecimento, beleza? Então vamos lá, nossa agendinha aqui. Eu vou primeiro falar desses métodos rapidinho aqui, só para dar um contexto, né, dos métodos de análise de integridade. Depois eu vou falar dos géis, 2 tipos de géis que você pode utilizar para análise de RNA. O gel desnaturante e o gel convencional. E depois, como você utiliza o hipoclorito comercial, a Cândida, aí num gel de agarose, que tem tudo a ver com análise de integridade, que pode ser muito útil para você ter os dados mais adequados. Estava falando em algum momento aí no começo da aula, né, do nosso controle de qualidade. Extraiu, purificou o ácido nucleico, aqui no caso RNA. Você tem que fazer esses 3 pontos de controle de qualidade, na grande maioria das vezes, a quantidade, a pureza e a integridade. Saber quanto que você tem do seu ácido nucleico, qual que é o nível de pureza dele, qual que é o nível de integridade, para você saber se você consegue seguir para os passos seguintes com aquela sua amostra, né? E para cada uma desses pontos de controle, existem diferentes técnicas que você pode utilizar. Nessas aulas que eu mencionei lá atrás, você vai saber sobre algumas dessas técnicas para esses 3 pontos de controle. Mas hoje, o que nos interessa aqui, que é a utilização da Cândida, é para análise de integridade. A análise de integridade a gente consegue fazer por eletroforese convencional, que eu vou mostrar aqui para vocês, um gel de agarose, enfim. Você pode fazer por uma eletroforese capilar, dá para fazer equipamentos de eletroforese capilar, dá para fazer análise microfluídica, dá para fazer por fluorometria, dá para fazer análise de integridade, inclusive por PCR em tempo real. Para a gente aqui, acho que esses dois pontos são os mais interessantes, a eletroforese capilar também e a análise microfluídica. Eu deixei esses 2 aqui porque eles são os mais utilizados, né? Quando você vai fazer uma análise de integridade, os laboratórios, na grande maioria das vezes, vão trabalhar com uma dessas 2 opções, ou eletroforese ou análise microfluídica. A análise microfluídica, ela ficou muito conhecida, ela ficou muito popular porque existe um equipamento no mercado, o equipamento da Agilent, na verdade são 2 equipamentos, né? O Bioanalyzer e o Tape Station são 2 equipamentos que fazem eletroforese num ambiente microfluídico ali, numa condição microfluídica, e que nos dá informação de integridade, uma informação muito boa, uma informação muito acurada, não é uma informação apenas qualitativa, ela é quantitativa, ela te dá um nível de degradação também. Então são equipamentos que eles ficaram muito conhecidos no mercado e faz sentido, porque eles realmente são muito bons, eles geram dados muito bons. Mas isso aqui nada mais é do que uma eletroforese num ambiente um pouco mais controlado, tamanho reduzido e associado a um software, um algoritmo que consegue dar esses valores numéricos
numéricos aí de integridade. No caso deles é o RIN, RNA Integrity Number, é um número, é um score de integridade do RNA. Certo? Isso é muito interessante, você saber o nível de integridade, um valor numérico de integridade é muito importante. Então eu deixei aqui essa opção de análise de integridade porque ela é muito popular, possivelmente você já viu ou utiliza, já ouviu falar pelo menos no Bioanalyzer e no TapeStation. Só que, como eu disse, isso aqui nada mais é do que uma eletroforese. O que esses equipamentos fazem é uma eletroforese num ambiente reduzido, mais controlado, associado ao algoritmo. Mas você consegue fazer análise de integridade numa eletroforese convencional. Num gelzão de agarose, você coloca o seu RNA ali, ele vai correr e você analisa o perfil das bandas que estão relacionados, que está relacionado com o nível de integridade. Certo? E a gente vai falar um pouco sobre essa opção aqui, sobre essa alternativa, esse método de análise de integridade que é a eletroforese. Bem rápido, tá? Só para a gente ter o contexto para chegar lá na Cândida daqui a pouco. Então, para RNA, você vai fazer uma eletroforese, né, para analisar a integridade. Então, para RNA, a análise ela é realizada com base no formato e proporção das bandas referentes aos RNAs ribossomais. Então, se você fez uma extração de RNA total e o organismo que você trabalha tem os RNAs ribossomais que você consegue enxergar ali, bandas bem definidas dele, que acho que na maioria dos casos aí nós vamos trabalhar com as bandas dos RNAs ribossomais 28, 18S e eventualmente o 5, 5.8S também, mas você olha para essas bandas de acordo com o perfil dessa banda, intensidade da banda, o formato dela, quanto que ela migrou, alguns aspectos que você olha para elas ali na eletroforese, você consegue estimar mais ou menos se aquele RNA está degradado ou se ele está íntegro, que é o que eu estou mostrando aqui. Ó. Se você trabalha, imagine você, extrai um RNA total, fez a extração e a purificação de RNA total. Então o RNA total, ele é composto RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossomal, os microRNA, então é tudo quanto é RNA ali. Inclusive os RNAs ribossomais que estão em grande quantidade. Dentro da população de RNAs de uma célula, o RNA ribossomal aqui representa a maior quantidade. Mais de 80% dos RNAs ali, eles são compostos por RNA ribossomal. Se o seu organismo contém os RNAs ribossomais 28 e 18S, a hora que você pega esse RNA total que você extraiu, purificou, joga isso numa eletroforese, um gel de agarose a 1%, por exemplo, e você corre, você possivelmente verá as bandas dos RNAs ribossomais 28 e 18S que estão em maior quantidade ali. Eventualmente você consegue ver do 5S aqui mais para baixo também. Eventualmente um arrastezinho, um pouco de degradação, você consegue tirar algumas informações. Quando você trabalha com amostras que não estão degradadas, amostras íntegras, o que você quer ver como resultado é mais ou menos isso. Duas bandas, aqui são duas amostras, essa aqui é a amostra 1 e a amostra 2. Você vai ver aqui duas bandas, vou olhar para essa amostra aqui, duas bandas. A banda de maior peso molecular do 28S e a de menor peso molecular do 18S. O que se espera também é que essa banda aqui ela seja 2 vezes mais intensa do que essa banda, porque o do 28S ele é maior. Então você vai ver ele em maior quantidade aqui, uma banda mais intensa do que a do 28S. Então, uma proporção de intensidade de 2:1 aqui. Esse aqui 2 vezes mais intenso do que esse aqui. Essa banda 2 vezes mais intensa do que essa daqui. Isso é um perfil de uma amostra não degradada de RNA total de organismos que tem esses RNAs ribossomais. Você vê uma amostra degradada, isso vai ter alguns perfis diferentes. Às vezes você vê um arraste com uma banda de menor peso molecular, às vezes você não vê nada, às vezes você vê somente a banda do 18S, porque o 28S degrada primeiro. Então você consegue identificar, o ponto é, fazendo uma eletroforese em gel de agarose, a partir de RNA total, você consegue identificar ali a degradação, até mais ou menos o nível de degradação das suas amostras com uma técnica muito simples, que é a eletroforese que tem na grande maioria dos laboratórios de biologia molecular. É uma técnica interessante. Aqui uma foto, né, mais real mesmo. Então, a amostra não degradada, você vê as duas bandas, 28 e 18S, essa 2 vezes mais intensa do que essa aqui. Amostras já degradadas, vai ver um arraste, uma banda de menor peso molecular aqui, e aí vai ver mais ou menos isso daí. Então aqui, né, olhando para isso aqui, você tem um ponto de controle de qualidade e integridade. Você está olhando para amostras íntegras e amostras degradadas. Você saberia que aqui você poderia seguir com o seu experimento, com o seu teste, e aqui não, porque degradou, né? Então esse é um controle de qualidade aí. Ainda não falei nada da Cândida, não falei nada do tema principal dessa aula, só dando um contexto que essa é uma ferramenta de análise de controle de qualidade. Qual que é a vantagem? As vantagens de você fazer essa eletroforese para analisar a integridade. Vai fazer uma análise visual, é fácil, você bate o olho ali e vê os RNAs ribossomais, né, ou não, ou a degradação, enfim, você consegue fazer uma análise visual. A RNA ribossomal eles podem ser vistos com facilidade, porque eles estão em grande quantidade na amostra.
Fácil acesso, que é uma eletroforese gel de agarose, baixo custo, pelo mesmo motivo, e permite a detecção de contaminação por outros ácidos nucleicos. Se tivesse um DNA genômico contaminante ali, você poderia visualizar a banda dele, por exemplo. Qual que é a desvantagem? O que eu quero chegar? Primeiro, né, ele é apenas qualitativo, você não tem um valor numérico daquele nível de integridade, é por isso que lá a alternativa Bioanalyzer, TapeStation é interessante, porque ele te dá um valor numérico, aqui no caso não tem, mas eu queria chegar nessa outra desvantagem aqui, ó, que às vezes a gente não pensa nela. Até em outras aulas eu passei batido por ela, mas ela é bastante importante. O RNA que você está analisando, ele pode ser degradado ao longo da eletroforese. A situação é a seguinte, você tem uma amostra íntegra, fez tudo certinho, a amostra está íntegra, ela na sua amostra ali, antes de você fazer a eletroforese, antes de você pegar uma alíquota para fazer a eletroforese, está tudo funcionando bonitinho, íntegro, o 28, 18S nas proporções adequadas, tudo certo. Mas a hora que você pega aquela amostra, pega uma alíquota dela e joga lá no seu gelzão de agarose para fazer a eletroforese, ali naquele ambiente, na cuba, no tampão, na agarose, naquele ambiente de eletroforese, você tinha a maldita RNase, que são as enzimas que degradam o RNA. E essas enzimas que a gente tem que tomar cuidado na manipulação, que eu estava falando no começo da aula, né? Que eles degradam com facilidade porque essas enzimas estão no ambiente e elas acabam degradando o nosso material genético. São enzimas presentes em micro-organismos, você tem micro-organismos no ambiente inteiro, então a sua amostra está passível de ser degradada por RNase A, outras RNAs presentes aí no ambiente, proveniente de micro-organismos, proveniente da gente mesmo, né? Nossas secreções, etc. Então imagina a situação, você tem uma amostra íntegra, a hora que você colocou ela na eletroforese, ela degradou. E aí a hora que você vê o resultado, você fala, minha amostra está degradada. Mas ela não estava, ela estava íntegra. O que degradou foi justamente a hora que você estava fazendo o controle de qualidade dela, que era o seu aparato de eletroforese, o seu ambiente de eletroforese. Você olhando para esse resultado, dá para saber se a sua amostra estava degradada antes ou ela degradou ao longo da eletroforese? Não dá para saber. Você está justamente causando problema no ponto de controle de qualidade, que é a eletroforese. Então essa é uma desvantagem muito importante que a gente deve levar em consideração quando a gente faz análise de integridade por eletroforese. Né? Verificar, às vezes você está recebendo um resultado aí negativo, um resultado ruim, e na verdade ele não era ruim, ou ele poderia ser muito melhor do que você está vendo. Não era a sua amostra que estava degradada, e sim o seu aparato de eletroforese, o seu esquema, o seu ambiente na eletroforese que causou degradação daquela amostra. Beleza, então segura essa informação aqui, né, essa eletroforese por gel de agarose para análise de integridade. Agora vamos para uma outra informação. Para você fazer esse tipo de análise, né, eletroforese, gel de agarose para análise de integridade, você tem duas opções. Ou você pega e faz um gelzão normal de agarose, né, como você está acostumado aí a fazer para DNA, vai fazer o mesmo esquema. Sei lá, 1%, 1,5%, prepara a agarose, derrete ela, aquela coisa toda convencional, joga lá na cuba, põe a amostra, vai ver a amostra correndo e vai fazer a análise depois. Isso é convencional, você pode fazer dessa maneira, mas muitas vezes, para quem está trabalhando com RNA, é interessante fazer um gel chamado gel desnaturante. Não é o gel convencional, é um gel que ali misturado no seu gel de agarose, você tem componentes químicos que fazem a denaturação da molécula de RNA. Você pode utilizar um formaldeído, uma formamida, você vai utilizar algum componente químico que favorece a quebra da estrutura secundária do RNA que está todo enovelado. E aí você pode, teoricamente, ter resultados mais adequados na eletroforese. Dá uma olhada aqui, ó. Então imagine o seguinte, ó. Imagine que isso aqui é o seu gel de agarose, né? Então a eletroforese vai acontecer nesse sentido, negativo por positivo. Aqui você tem o seu gelzão. Esses pontos aqui eles estão representando a malha da sua agarose, que é por onde a molécula de RNA vai migrar. Ela vai passar por dentro dessa malha aqui, e nesse sentido, né? Do negativo para o positivo. Quando você extrai um RNA total, uma molécula de RNA, e você mantém a baixa temperatura, coloca ela em temperatura ambiente, o RNA, que ele é linear, né? ele é uma fita simples, ele começa a encontrar complementariedade com ele mesmo e ele começa a se dobrar formando uma estrutura secundária. Então, em baixa temperatura, o RNA ele vai se dobrar sobre ele mesmo, formando uma estrutura secundária. Se você pegar essa estrutura secundária, então aqui um RNA que vai correr num gel normal, sem nenhum produto químico, sem ser desnaturante, né? Você pega um RNA, ele está todo enovelado, ele formou estrutura secundária, ele vai migrar ao longo aqui do gel, passando
pelo meio da malha aqui e para permitir que a eletroforese aconteça, né? Causando resistência, fazendo com que a eletroforese aconteça. Ele, nesse formato tudo enovelado, ele vai passar por essa malha? Ele vai passar, ele vai migrar. Se você pegar um RNA total, sem nenhuma química aqui para denaturar ele e fazer ele passar por aqui para essa malha, ele vai migrar e a gente vai visualizar as bandas do 28, do 18S ali, por exemplo. Não tem problema nenhum, você consegue fazer isso. Obviamente que se ele está todo enovelado, o perfil, a dinâmica de migração dele é diferente de uma dinâmica de migração de um fragmento que está linearizado, né? Vai ser diferente, mas aqui, para esse tipo de teste, para esse tipo de experimento, para esse controle, o fato do RNA estar enovelado e você fizer uma eletroforese com ele desse jeito, não tem muita importância. O que você quer ver é a presença do 28 e do 18S. Não importa se aquele peso molecular que você está visualizando ali não represente de fato o peso molecular do seu RNA, porque ele migrou um pouco mais, um pouco menos, por conta da estrutura tridimensional dele, a estrutura secundária que ele formou. Pouco importa, ele vai migrar, você vai ver as bandas e vai ser funcional, beleza? Mas para algumas análises mais específicas, sem ser controle de qualidade, talvez algumas outras análises aí de RNA por eletroforese, é interessante você desfazer essa estrutura secundária aqui. Aí você vem com os produtos químicos, como a formamida, por exemplo, e aí você... esses produtos eles vão ter a capacidade de desfazer a estrutura dupla fita aqui, desfazer a estrutura secundária, vai linearizar e aí esse fragmento linearizado aqui ele vai passar pela malha de uma maneira mais adequada. E no final das contas você tem uma banda ali que você tem um peso molecular que realmente representa o peso molecular do seu alvo, do fragmento que está sendo analisado. Isso aqui é interessante para algumas aplicações, mas muito provavelmente para análises mais grosseiras, como essa do 28 ou 18S, isso aqui não importa muito, tá? Como que você faz isso? Como é que você lineariza um RNA? Você pode utilizar um gel desnaturante, como eu falei para vocês. Você monta um gel de agarose, ali em condições específicas, com tampão específico, coloca esses produtos químicos que têm a capacidade de denaturar o RNA, ele vai linearizar e vai migrar de uma forma mais adequada, com uma dinâmica ali mais pré-estabelecida, mais conhecida. Beleza? Essa é uma opção que você tem, né? Você pode fazer isso para controle de qualidade, o 2818S? Pode, não precisa, mas você pode fazer, não tem problema não, tá bom? Dá para fazer sendo desnaturante ou não. Então beleza, então agora a gente vai juntar todas as informações que eu passei para vocês até agora e entender como que uma análise de integridade de RNA com cândida, com algum hipoclorito aí comercial, ela pode ser muito interessante. Eu vou mostrar para vocês um experimento no qual foi produzido um gel de agarose contendo cândida, hipoclorito comercial. No caso deles aqui foi feito lá nos Estados Unidos, né? Acho que Estados Unidos é o Clorox, mas é equivalente à nossa cândida aqui, mais ou menos, tá? Então eles fizeram um gel de agarose convencional e misturaram esse hipoclorito comercial aí, e vocês vão ver por quê. Então esse aqui é o estudo, esse aqui é o experimento, vocês podem pegar e buscar depois aí, baixar se vocês quiserem ler ele na íntegra, tá bom? Mas a gente tá falando aqui, é um gel feito de hipoclorito, de cândida. Então, um gel de agarose simples para analisar a integridade, a qualidade do RNA. O que eles fizeram nesse teste aqui, nesse experimento? Eles produziram um gel de agarose. Vocês vão entender por que eles fizeram isso aqui já, tá? Aí a gente vai juntar com todas as informações que eu falei ali atrás durante a aula. Eles fizeram um gel de agarose a 1%, beleza, um gel para análise de integridade de RNA, 1%, não tem nada diferente disso. Eles contaminaram a agarose, a hora que eles estavam preparando o gel, eles contaminaram a agarose com RNase-A, a enzima que degrada o RNA. Ou seja, se você colocar RNA ali naquela agarose, naquela eletroforese, o RNA vai degradar. Então eles contaminaram com 20 nanogramas por ml de RNase-A a agarose dessa eletroforese que a gente vai ver aqui agora. Além disso, eles adicionaram, aí que começa a ficar diferente, eles adicionaram alguns volumes, algumas quantidades de hipoclorito comercial, exemplo cândida, exemplo no caso deles foi o Clorox. Eles colocaram, eles criaram, acho que são 6 géis diferentes, cada um deles com uma concentração de hipoclorito comercial. Então fizeram o gel, contaminaram com RNase e foram adicionando diferentes concentrações de hipoclorito comercial. Aí eles coraram com brometo de etídio para visualizar a banda. E a corrida foi feita com o RNA controle aqui, 1 micrograma de RNA total extraído de células de carcinoma mamário de camundongos. É um RNA controle que eles utilizaram. O que você espera? Vai fazer uma eletroforese.
nessas condições aqui, sabendo que o gel ele está contaminado com RNase-A, ou seja, está simulando um aparato de eletroforese contaminado, o que você esperaria ver numa situação dessa? Bom, você deve ter uma amostra sabidamente íntegra, uma amostra controle, e você joga numa eletroforese que tem RNase-A, e você espera ver a degradação daquele RNA que aconteceu ao longo da eletroforese, não era a amostra que estava degradada. O que degradou foi justamente o ponto de controle de qualidade, né? Está simulando aquela situação que eu falei lá atrás. Olha o resultado. Quais foram as hipóteses? Por que eles fizeram isso daqui, né? Por que eles criaram essa estrutura aqui de experimento? Tinha duas hipóteses. A primeira delas, que o hipoclorito comercial, Cândida, iria desnaturar o RNA. Beleza. Por isso que eu falei do gel desnaturante, porque o hipoclorito ele tem a capacidade de fazer a dupla fita ali, a estrutura dupla fita do RNA, linearizando aquele RNA e migrando de uma forma mais adequada, linear, ao longo da eletroforese. Que eu falei para vocês que pode ser feito, não tem problema nenhum você fazer isso para controle de qualidade, mas não é obrigatório. Mas beleza, aqui o hipoclorito que eles utilizaram, a Cândida que eles utilizaram, vai ter essa função aqui e melhorar o resultado dessa eletroforese. Beleza. Qual que é a segunda hipótese? Que a Cândida iria inativar as RNases presentes naquele gel. O RNA controle era sabidamente íntegro, o gel de agarose era sabidamente contaminado com RNase-A e agora eles querem ver se por um acaso a adição de hipoclorito comercial iria inativar essas RNases contaminantes e se aquela amostra não se degradaria ao longo da eletroforese, certo? Por conta da atividade da Cândida aqui. Vamos ver os resultados. Então, olha só. Aqui, antes a gente deu mostrar os resultados para vocês. Então, aqui é a porcentagem que ele utilizou de Cândida, né, de Clorox, no caso dele, uma amostra controle sem nada, uma que está 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1, 2 e 5% de Cândida misturado no gel. Então, teve aqui o gel com maior quantidade de Cândida estava com 5%, 5% do gel era composto por hipoclorito comercial, por Cândida. A eletroforese, ele precisou aqui só um dado extra, tá? Precisou aumentar a amperagem conforme ele foi adicionando hipoclorito. E aqui o que se espera ver as bandas do 28, do 18S e do 5S aqui embaixo. Então vamos ver o que aconteceu com aquele gel que estava contaminado. Tem uma amostra íntegra, de RNA íntegro, mas que estava contaminado com RNase-A e que não recebeu a Cândida. O que a gente espera ver? Degradação total. Né? O RNase-A presente no gel degradou o RNA presente ali. Aí se você aumenta um pouco a concentração de Cândida, de hipoclorito comercial, opa, já mudou um pouco, né? Parece que aqui o hipoclorito está fazendo algum efeito, mas está degradado ainda. Aumenta um pouco mais. Aqui já tem uma banda. Então o hipoclorito parece que está fazendo efeito, né? Ele está realmente inativando a RNase-A presente nesse gel de agarose aqui. 0,5%, ou agora já tem duas bandas, tem o 28 e o 18S. Não é uma bandinha muito bem definida, mas aumentou a concentração de hipoclorito, possivelmente o hipoclorito está inativando a RNase presente no gel. Se aumentamos um pouco mais, a gente vai ver o resultado aí, as bandinhas bem definidas, ou seja, indicando que o hipoclorito ele inativou as RNAs, permitindo que o RNA não se degradasse, gerando as duas bandas esperadas de integridade, do 28 e do 18S, certo? Então é um resultado bem interessante. A gente vê, olhando para esse resultado aqui, que de fato a adição de Cândida, comercial zona mesmo ali, direto no gel, na hora da preparação do gel, que ele colocou ali, preparando o gel mesmo, né? A gente vai ver o protocolo daqui a pouco. Tem esse efeito, então você resolve um problema importante desse tipo de controle de qualidade. Você fazendo esse protocolo aqui, que eu já vou mostrar para vocês, adicionando Cândida no gel, você garante que aquela amostra que você está correndo, que você está analisando, ela não está sendo degradada ao longo da eletroforese. Se você tem um resultado de amostra degradada, você sabe que ela estava degradada previamente, antes da eletroforese, e não que ela degradou bem na hora que você estava fazendo a eletroforese. Então isso é um ponto de controle de qualidade bem interessante, uma ferramenta aí bem interessante. Mas tem duas observações aqui, né? A primeira delas, eles não falam nada aí no experimento sobre a eficiência do hipoclorito nesse processo de linearização do RNA, né? Eu não sei se aquelas bandas migraram melhor ou não por conta do hipoclorito. E também nem faz muita diferença, que eu falei para vocês que você pode utilizar um gel desnaturante ou não. Então beleza, aqui não faz muita diferença. Mas ela, como eu falei anteriormente, é uma ótima alternativa para garantir que a degradação do RNA não tenha ocorrido durante a eletroforese. Você sabe que se teve um resultado ruim aqui, você sabe que é proveniente da amostra mesmo e não da eletroforese.
Dá uma olhada aqui que ele fez também, ele mostra no final do artigo, ele compara o custo, né, de você fazer esse gel com cândida e o gel desnaturante convencional, ambos a 1%. É muito mais barato você usar essa estratégia dele aqui, né, utilizando cândida, porque cândida é barato. Você não vai precisar criar um gel especial, você não vai precisar comprar o formaldeído, por exemplo, formamida. Você vai poder trabalhar com tampão convencional tipo Thai. Não tem muito segredo. A única diferença que ele fez aqui foi colocar a cândida ali no meio na produção do gel, certo? Foi a única coisa que ele fez. Agora, se você faz um gel desnaturante mesmo, aí você precisa de um tampão específico, você precisa comprar formaldeído, você vai precisar comprar formamida, e isso encarece todo o processo, né? Então a comparação de preço aqui, o gel dele versus um gel desnaturante convencional, ele é bem mais barato. E por último, só para vocês verem aqui, é o protocolo, né? Como que ele preparou esse gel. Então ele fez um gel a 1%, então ele pegou o Thai, aqui é 1%, né? Pegou, se você vai fazer 50 ml de gel, por exemplo, a 1% vai ter que pegar 0,5 gramas de agarose. Então pegou 0,5 gramas de agarose, misturou em 50 ml do gel, adicionou 1%, né? Que é um resultado interessante, 1% já é um resultado bom, já tem um resultado bom da cândida ali no seu gel de cândida. Vai adicionar 1% do Clorox, aqui no caso cândida, já vou fazer uma observação importante. Então, se for um gel de 50 ml, vai pegar 500 microlitros de cândida direto lá da garrafa mesmo, não teve diluição nenhuma e joga direto no gel. Aqui ele incubou por 5 minutos antes de preparar o gel, tá? Antes de colocar no micro-ondas. Mas ele fala no artigo que essa incubação ela nem é necessária, que os testes que eles fizeram, eles não mostram no artigo, funcionaram bem também sem essa incubação, tá bom? Mas aí você pode seguir esse protocolo. Aí preparou o gel mesmo, colocou no micro-ondas, esperou esfriar, colocou o brometo de etídio, colocou no molde e fez a corrida. Aqui ele dá mais alguns dados da corrida. Uma informação importante, tá? O Clorox, ele tem 6% de cloro ativo. Uma cândida que a gente usa aqui no Brasil, eu acho que ela é um pouco menos, tem que olhar no rótulo, eu acho que ela é de 2 a 2,5%. Então talvez aqui no Brasil, se a gente for fazer esse protocolo, talvez tenha que testar com uma concentração um pouco maior de cândida do que ele usou aqui no Clorox, que já é mais concentrado um pouco. Mas dá uma olhada no rótulo antes, se você for fazer, qual que é a concentração. O Clorox tem 6%, que ele fala ao longo do artigo isso várias vezes. Eu peguei aqui um rótulo para ler, eu vi 2,5%. Então talvez seja interessante aumentar um pouquinho esse volume aqui para chegar no 1%, no 1% real, né, de cloro ativo. Certo? Então olha só que interessante, uma ferramenta interessante aí para você, é um controle de qualidade que você garante que não está sendo enganado, né? Não é um falso negativo, uma falsa degradação, e sim um resultado adequado, correto para a análise de integridade do seu RNA. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.